Deixa eu perguntar aqui primeiro para o professor, então, sobre essa fala do Múcio, professor Trevisan. E aí, o Brasil não está crendo muito que o Maduro vai levar adiante essa questão. O Múcio, o ministro José Múcio, sabe muito bem do que está falando, né? E o comandante da Marinha mais ainda, né? A possibilidade de um ataque da Venezuela à Guiana tem duas possibilidades: a possibilidade pelo mar, que a Venezuela é bastante desprovida de equipamento adequado para fazer isso, e uma outra possibilidade é por terra, ou selva fechada, ou usando um pedaço na região de Paracaimo, né? É evidente que o discurso dele tinha que ser esse mesmo, né? O Brasil, em hipótese nenhuma, permitirá uma passagem ou participará de uma situação como essa, né? O que nós temos que ver é o subtexto de toda essa fala, né? Há um risco nessa situação, que é a Venezuela efetivamente forçar um pouco a barra, ameaçar efetivamente a Guiana, e a Guiana efetivamente buscar a proteção norte-americana. Aí é que está o problema, né? O medo maior nas Forças Armadas brasileiras é essa proteção da Guiana se transformar em uma base militar americana na Guiana, né? Algo que Brasil e todos os outros países da Amazônia Legal não querem sequer ouvir falar, né? Portanto, o risco maior nesse quadro é a reação a um possível movimento de Maduro. É neste contexto que os militares brasileiros, de uma forma bastante enfática, estão muito preocupados e procurando conter qualquer movimento de Maduro. Um movimento como esse vai provocar uma resposta americana, isso não há dúvida nenhuma, e mais do que isso, né? Provocará uma presença americana na Amazônia Legal. É isso que não nos interessa, de forma nenhuma, né? É neste contexto que talvez a preocupação nesse almoço esteja muito presente. As Forças Armadas brasileiras já evitaram essa presença norte-americana, seja lá atrás, no plano Colômbia, quando a Colômbia estava com aquele problema no narcotráfico, a Força Armada brasileira, as Forças Armadas latino-americanas, especialmente a brasileira, impediu qualquer posição de uma presença mais forte dos Estados Unidos ali, porque exatamente temia essa base, e depois, recentemente, quando já no governo Bolsonaro, quando havia uma possibilidade de uma que o governo norte-americano, Trump, pressionava bastante por uma força composta por Brasil, Colômbia, até mesmo Argentina, contra a Venezuela, e houve uma fortíssima resistência das Forças Armadas brasileiras, porque sabia exatamente que o fim desse processo seria a possibilidade de uma base militar americana. Isso nenhum deles quer ouvir falar. Perfeito. Passando a palavra para o Sakamoto. Sakamoto, boa tarde para você também, boa semana. E a informação é que quinta-feira haverá uma reunião, né, para tratar sobre esse assunto. O Brasil foi convidado, o presidente Lula não deve participar, deve enviar um representante. Fala-se que quem será o representante deve ser o assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, né, que deve representar o Brasil nessa reunião de quinta-feira. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e todas. É a ideia, né, mediação, né, usando a base da CELAC, né, da Comunidade de Países Latino-Americanos do Caribe, e a ideia é botar os dois para conversar, né, tanto o presidente Irfan Ali da Guiana quanto o Nicolás Maduro da Venezuela, né, vão conversar, né, território neutro, né, e o Brasil foi convidado para participar desse processo, né, também, né, ou seja, de ajudar nessa mediação. Daí eu concordo com o que o professor falou, chancelo tudo que ele disse, que é o que eu venho também dizendo aqui. Muita gente, vai ter guerra. Eu falei, gente, acalma os fachos. É bom para vender jornal, mas calma lá. Né? Tipo, não é, as coisas não são tão simples assim, não. Até porque o Maduro tem muito a perder se tiver guerra. E desde o começo, é claro, não pode acontecer. Não pode acontecer, tudo pode acontecer, né? O roteirista dessa grande pornochanchada chamado Planeta Terra, né? Tipo, ele é bastante criativo. Então, pode acontecer de tudo. Porém,
né? A questão é, a lógica não aponta para isso, né? A lógica aponta que o Maduro está utilizando todo esse processo para se cacifar em meio a um processo eleitoral que culmina no ano que vem. Ele precisa, né, fomentar o nacionalismo, o patriotismo, precisa fomentar, né, que ele vem sendo o grande pai da nação, né, guiando a nação em cima de temas que há mais de 200 anos, né, colocam-se em cima da mesa, né? Então, o que acontece é que ele puxou um assunto que é terrível para a oposição, né? Nem a oposição, né, pode se colocar contrário a uma coisa que está no imaginário da população da Venezuela. O Maduro explorou algo, ele não tirou da cartola, ele tirou alguma coisa que vem sempre que você tem um governo populista na Venezuela, ele acaba levando e ressuscitando isso, porque é uma questão territorial, né, antiga, se discute, né? A Venezuela e a Guiana discutem isso, inclusive, internacionalmente, né, o que a Corte Internacional falou e falou o seguinte, ó, Maduro, fica na sua, não vai fazer nenhuma ação militar, que essa discussão tem que ser uma discussão com mediação internacional. E aí o Maduro, na verdade, está puxando a corda exatamente para ganhar pontinhos eleitorais dentro do país. E nada como, para ganhar um pontinho eleitoral, nada como o grande Satã, Estados Unidos, né, como era chamado pelo seu antecessor Hugo Chávez, fazer exercício militar ou colocar-se claramente que, olha, se acontecer algum problema, se houver um ataque às petrolíferas americanas, como a ExxonMobil que explora a costa do petróleo venezuelano na região de Essequibo, a gente vai, é claro, como que vai ter que intervir? Aí ele vai para a Rússia, conversa com o Maduro, com o Putin, né? Tudo, para também tentar. Tudo isso faz parte de um grande teatro. Tudo faz parte de um grande teatro. As Forças Armadas Brasileiras perceberam isso, mandaram os blindados para lá, até porque não tinha muita coisa na fronteira, para mandar um símbolo. É um recado duplo, é um recado para lá para o Maduro, mas é um recado mais para o público interno brasileiro para dizer, ó, estamos fazendo alguma coisa, né? Agora, a chance maior é, é você ter alguma coisa, eu concordo com o Múcio, né? Vai, planta uma bandeirinha, faz um escarcéu, um teatrinho, mas nada de conflito, até porque não interessa. E o próprio Maduro, neste exato momento, também pouco interessa ter uma base americana instalada na Guiana, mesmo para ele, né? O problema de tudo isso é que isso gera uma instabilidade, gera desconforto, gera ruído que atrapalha a economia, atrapalha o bom andamento das relações dentro da América do Sul, que são pautadas pela paz, né? Então, infelizmente, é aquela coisa, né? O Maduro, para suas pretensões eleitorais, está dando uma banana exatamente para a estabilidade sul-americana, mesmo que não vá fazer nada.